Olha só essas 5 informações importantíssimas sobre o PSA. São muito valiosas e eu vou compartilhar com vocês. Assista até o final. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Mark Neumayer, sou médico urologista focado no tratamento de problemas de próstata com métodos ultra minimamente invasivos. E eu quero ajudar você a compreender melhor, espalhar essa informação que é tão importante para a saúde masculina. E antes de começar, deixe já seu like, isso ajuda muito o canal a crescer, a espalhar esse conhecimento para outras pessoas. Se inscreva aqui no canal também, isso também estimula a produção de mais vídeos para você. E uma informação muito importante é que o PSA é o principal método de diagnóstico de câncer de próstata. E todo homem deve fazer esse exame com uma frequência que pode variar, mas a maioria acaba fazendo anualmente, a partir dos 45 anos de idade ou a partir de 50 anos, dependendo do fator de risco. Para aquelas pessoas, por exemplo, que têm câncer de próstata na família, ou câncer de mama, câncer de ovário na família, deve começar com 45 anos de idade. Para aquelas pessoas que não têm, aos 50 anos. E o que é o PSA? O PSA é uma proteína que só a próstata produz. Na verdade, 99% do PSA vem da próstata. E não é para ela estar na corrente sanguínea em grande quantidade. Na verdade, ela é secretada mais no conteúdo da ejaculação, da eliminação seminal. E ela só vai entrar na corrente sanguínea, realmente só vai ter nível maior, não é porque a próstata produz, nem sempre produz mais, mas é porque ela acaba entrando com mais frequência na corrente sanguínea. Então isso pode acontecer por alguns motivos, como prostatite, pelo crescimento da glândula, pela HPB, hiperplasia prostática benigna, que é uma das principais causas de aumento do PSA, como também pelo câncer, pela neoplasia, que é o motivo de a gente solicitar o PSA. Então ela pode aumentar não somente pelo câncer, mas também pelo aumento do tamanho da próstata, que é o principal motivo, e também pela infecção, por uma inflamação da glândula. E um dos primeiros pontos aqui que eu acho muito importante, que você deve saber, é que o PSA não existe um valor normal ou anormal. Existe quanto menor, melhor. E existe sim talvez um valor ideal. O ideal varia de acordo com a idade, mas até os 50 anos seria até 0,7, até 1, e depois dos 60 até 3 seria considerado assim aceitável. Isso é importante por quê? Saber essa informação. Porque muitas vezes você tem um PSA normal, se você olhar a referência do laboratório, a maioria dos laboratórios tem como referência o valor 4, e você está acompanhando e vê que está abaixo de 4. Só que no ano anterior ele era 1,5, 2, e no ano seguinte foi para 3,5. Embora esteja dentro da referência do laboratório, é um valor anormal, porque houve um aumento de um ano para o outro muito importante. Então essa velocidade de aumento chama muita atenção. E aqui é outro aspecto importante do PSA. O segundo aspecto, existe um limite para o PSA aumentar de um ano para o outro, que seria então de 0,5 a 0,7. Então em qualquer nível do PSA, se houve um aumento acima disso, é um fato relevante e deve ser investigado. Então já vimos que o PSA não existe um valor normal ou anormal e que o PSA tem um limite de aumento de um ano para o outro, mesmo dentro daquela referência do laboratório normal. Outro aspecto muito importante é que o PSA ele vai aumentar de acordo com a idade e por isso a referência pode mudar de acordo com a idade, vai ser maior em pessoas mais idosas, menor em pessoas mais jovens, e ela também aumenta de acordo com o tamanho da próstata. E como eu comentei no início do vídeo, é um dos principais motivos de aumento do PSA. Mas isso não quer dizer que a gente não deva investigar. Muitas vezes deve ser sim investigado, especialmente se tem indicação de tratar esse aumento da próstata. Para aquelas pessoas que têm sintomas urinários, para aquelas pessoas que têm jato de urina fraco, que acordam mais de uma vez à noite para urinar, que vão ao banheiro com maior frequência, muitas dessas pessoas têm indicação de fazer algum procedimento definitivo. E aí, se tem um PSA alterado, deve ser investigado para câncer primeiro. E existe até um cálculo que a gente faz do PSA em relação ao tamanho, que é pegar o PSA e dividir pelo tamanho da próstata. Então vamos supor que teu PSA é 3 e o tamanho da sua próstata é 30 gramas. Então divide 3 por 30 dá 0,1. 0,1 é chamado densidade do PSA. E essa densidade do PSA de 0,1 é o limite. Então outro exemplo, tua próstata tem 60 gramas e seu PSA é 7. 7 dividido por 60 dá um valor acima de 0,1. Então isso já chama atenção. Isso significa que o valor do PSA está maior do que a capacidade, do que o valor do PSA normalmente para esse tamanho de próstata e deve ser investigado mais a fundo. Mas olha só, não é só isso, né? Então se é um dos parâmetros, se o teu PSA no ano anterior era 4 e depois foi para 6, é uma velocidade de aumento muito grande, então também deve ser investigado. Veja que tem vários fatores aqui que fazem com que a gente muitas vezes investigue através de exames mais aprofundados. Então,
PSA aumenta com a idade, PSA aumenta com o tamanho da próstata, existe um limite de velocidade do aumento do PSA e é possível, para alguns casos, também solicitar um outro tipo de PSA, que é o PSA livre. E o PSA livre ele não serve para nada de forma isolada, então não adianta você olhar o valor do PSA livre e comparar com a referência ali do laboratório, mas ele serve para você dividir pelo PSA total. Então você pega o valor do PSA livre, divide pelo valor do PSA total. Esse valor ele não deve ser inferior a 0,25 para algumas referências ou não deve ser inferior a 0,15 se você quer ser mais específico. Então isso também vai depender da prática de cada um. Eu utilizo 0,15. Mas esse valor do PSA livre sobre o total, ela só é relevante para quem tem um PSA entre 4 e 10. Em alguns casos, entre 2,5 e 4. Esse é um outro ponto muito importante do PSA. E o quinto e último ponto muito relevante, eu até já cheguei a comentar aqui por cima, é que o PSA ele não é câncer específico, ou seja, não é só porque o teu PSA aumentou que você tem câncer. Como nós vimos, o PSA aumenta pela idade, pelo tamanho da próstata, pela inflamação, infecção, e se ele aumentou, a gente vai aprofundar uma investigação, normalmente pedindo um novo PSA, uma ressonância nuclear magnética da próstata, para avaliar internamente a glândula se tem algum tipo de nódulo, possa caracterizar, sim, que tenha mais chance de detectar um tumor, uma neoplasia clinicamente significante. E, em qualquer caso, de aumento de PSA, de dúvida, pode ser necessário também uma biópsia de próstata justamente para dar o diagnóstico se é realmente uma inflamação, se é uma neoplasia ou se é apenas hiperplasia prostática benigna. Eu espero ter te ajudado, eu quero que você também comente aqui se você tem uma dúvida sobre o valor do teu PSA, porque é muita informação, estou aqui para te ajudar a entender, a compreender melhor esses números. E se você quiser me seguir no Instagram, @dr.markneumeier, lá tem muitos vídeos bacanas também, muito legal, e você pode inclusive mandar algum tipo de direct, mensagem diretamente para mim. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais.